Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom podermos novamente nos encontrar. Estamos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Somos agradecidos por Deus permitir termos estes momentos com vocês a cada dia. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia, vocês que têm buscado entender aquilo que Deus está nos dizendo e também colocado em prática, em suas vidas, e também nós aqui praticando aquilo que Deus requer de cada um de nós. Agradecemos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham os estudos, vocês que clicam no dedinho de joinha no canal Hora Tranquila lá no YouTube e, enfim, agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Djalma, é de Porto Novo, em Cariacica, no Espírito Santo. Adilson Dias é de Jardim Emília, Jacareí, São Paulo. Ana Dinel e Josenias são de Ribeira do Pombal, na Bahia. Genésio Mioto é de Caldas Novas, Goiás. Lucinei Pereira Alves é de Parecis, Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, por este dia que nos concedes e também por esta nova semana que estamos iniciando o estudo na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento e nos ajude, Pai, a colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nas suas lutas, nas suas dificuldades, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade à série Verdade em Deuteronômio e esta semana nós iremos abordar um assunto que, em certa parte, é um assunto polêmico, é um assunto que, às vezes, muitos entendem e outros não entendem o que Deus quer nos falar através deste estudo. Nós pedimos a todos que peçam a Deus iluminação, sabedoria, para que possamos entender e aceitar a palavra de Deus assim como ela é. Nós não podemos torcer a interpretação da palavra de Deus, querer fazer com que ela se adapte aos nossos interesses, para que nós nos sintamos bem. O assunto que vamos tratar essa semana fala sobre lei e graça. Este assunto, ele já era abordado lá no Antigo Testamento e esta semana nós vamos continuar aqui no livro de Deuteronômio, estudando, e ali fala exatamente sobre este assunto e também no Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo. Ele tratou muito dessa questão da lei e da graça. E muitas pessoas então entendem que o apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas que Deus anulou a lei, ela não mais é necessária e que hoje nós estamos debaixo da graça, mas não é isso que o apóstolo Paulo está nos trazendo nas suas cartas. Primeiro, irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia, no Antigo Testamento, o Novo Testamento, ela foi escrita para os judeus. Depois, os cristãos, aqueles que passaram a aceitar a Jesus em suas vidas, adotaram a Bíblia como a sua regra e prática de fé. Então, a Bíblia foi escrita para os judeus e nós, cristãos, também cremos na palavra de Deus, na mesma Bíblia que os judeus creem também, o mesmo Deus. E os judeus, eles sabiam da necessidade que tinha de se observar a lei, de obedecer a Deus, porque é isso que Deus sempre requer de cada ser humano, é a obediência. Não que a obediência vai levar a pessoa à salvação, mas a obediência, ela é fruto de ter sido salva por Jesus Cristo. Primeiro vem a salvação, Jesus ele justifica, ele perdoa, depois vem a obediência. Nunca a lei vem em primeiro lugar, nunca a lei salvou alguém. A lei ela só mostra o caminho que nós deveremos seguir, as atitudes que nós deveremos ter na vida.
E então, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2 e no verso 21, ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aqui o apóstolo Paulo, então, dizendo àqueles que tentavam obter a justificação pela lei. Se a salvação, se a justiça viesse mediante a lei, para que Cristo teria vindo para morrer em lugar do ser humano? Então nós precisamos entender que a morte de Cristo ela foi necessária, porque a lei requer. O salário do pecado é o quê? A morte. E o apóstolo Tiago, o apóstolo João, ele escreveu em 1 João 3,4 que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, aqueles que observam o quarto mandamento, que é o único que a maioria das pessoas dizem que a lei foi anulada exatamente por causa do sábado. Então, tão necessário quanto é não adulterar, também é necessário guardar a lei. Está nos 10 mandamentos. Não existe nós guardarmos algumas partes do mandamento e as outras partes não. Os mandamentos, eles são 10. E qualquer um que tropeçar em um só ponto, em um só mandamento, transgride toda a lei. Essa é a realidade e a verdade da palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, ele também escreveu lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então vejam, se a pessoa diz assim, eu sou salvo porque eu guardo os mandamentos, isso é obras. Não existe eu obedecer para ser salvo. Então, a salvação, ela é mediante a fé. E é pela graça que Deus nos salvou através de Cristo Jesus. A lei de Deus, todos nós sabemos, ela é eterna. Ela já existia no céu, já existe desde os tempos eternos. É claro que aqui, quando nós lemos, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, que ali estão os 10 mandamentos de forma escrita pela primeira vez na Bíblia, é claro que ali está escrito em linguagem humana, para que nós, seres humanos, possamos entender o que Deus quer nos falar. Mas os princípios da lei de Deus, eles são eternos. E como é que nós podemos saber que essa lei ela é eterna, ela já existia no céu? Um exemplo que nós temos é o exemplo que está em Ezequiel 28, versos 15 e 16, diz assim, falando de Lúcifer. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Aqui, o profeta Ezequiel, tendo uma visão de quando Lúcifer foi expulso do céu. Aqui diz a palavra de Deus que ele era irrepreensível em tudo quanto fazia, até que se achou maldade ou iniquidade. As outras versões mais tradicionais, né? A minha versão que eu estou lendo é a nova versão transformadora, então diz que achou maldade. Então, iniquidade é o mesmo que pecado. E como foi que Lúcifer pecou? Ele pecou porque ele transgrediu um princípio divino. A palavra de Deus aqui em Êxodo capítulo 20, verso 3 diz assim, não terás outros deuses diante de mim. E qual era o desejo de Lúcifer? Era estabelecer um trono e estar acima de Deus. Ele queria ser mais do que Deus. Então, Lúcifer, ele foi achado iniquidade nele, ele pecou porque ele já não queria mais adorar a Deus, ele queria ser adorado, ele queria estabelecer um trono. E então houve a rebelião no céu e houve batalha, segundo nós lemos em Apocalipse, e Lúcifer e os anjos que estavam
com ele, do lado de Lúcifer, foram expulsos dos céus, foram lançados ao abismo e depois vieram parar aqui, neste planeta, e aqui ele continua a sua obra de enganar as pessoas, de levar as pessoas a quererem fazer a sua própria vontade, não obedecerem a Deus, não seguirem os mandamentos de Deus, não seguir as normas que Deus deixou para que possamos viver bem. O desejo de Deus é que nós vivamos bem, é que nós sejamos felizes, é que nós possamos nos preparar para herdar a vida eterna. Esse é o desejo de Deus. Então, nós vemos que Deus é um Deus de amor. E este amor de Deus é o princípio, é o fundamento do seu caráter, do seu governo. E então Deus deseja que nós o amemos. Deus deseja que nós o adoremos. Claro, nós vamos fazer isso por amor, por tudo que Ele fez por nós. Nós nunca deveremos buscar a Deus e obedecê-lo e adorá-lo por medo ou por temor das consequências que virão daqueles que rejeitarem o amor de Deus. Nós deveremos sempre servir a Deus por amor, por tudo que Ele fez por cada um de nós. Nós sabemos que através do engano, Satanás ele tem colocado na mente de muitas pessoas que hoje não é mais necessário obedecer a Deus. Isso é coisa do passado. Hoje nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Então nós aceitamos a Jesus e vivemos a nossa vida fazendo tudo aquilo que nós queremos. Este é o entendimento de muitas pessoas que pregam a salvação pela graça. Claro, somos salvos pela graça, mas a obediência é consequência da salvação que Deus nos concedeu através de Jesus. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos continuar em oração, pedindo a Deus entendimento, porque esta semana nós temos muita coisa para buscar na palavra de Deus para entendermos essa questão da lei e da graça. Que Deus nos dê um bom dia e não nos esqueçamos. Jesus, Ele orou por nós para que nós pudéssemos conhecer a sua palavra, nos santificar na sua palavra, porque ela é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.